Olá, querido irmão, querida irmã. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. E vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro dos Juízes. Hoje conheceremos a história de Jefté e o resultado da imprudência. Antes de começar a aula, quero pedir a você que está assistindo o vídeo que se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, deixe seu joinha, deixe seu like, seu curtir, para que os vídeos venham a ser pelo YouTube divulgados e possam alcançar a vida de muitas pessoas para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então hoje vamos falar sobre Jefté, o resultado da imprudência. Sua história encontra-se no livro dos Juízes, a partir do capítulo 11, indo até o capítulo 12, versículo 7. Mas vamos começar o estudo a partir do capítulo 10, do versículo 6. Lembrando que, após Gideão, que foi o último juiz ao qual nós falamos nesse estudo que estamos fazendo, nós temos um intervalo aí de 48 anos. Após Gideão, seu filho com uma concubina, chamado Abimeleque, fez aquela atrocidade em Israel, matou todos os seus irmãos, filho de Gideão, assumiu o reinado, porém ele não foi levantado por Deus. Dominou sobre Israel 3 anos. Após ele, então, aqui no capítulo 10, nós vamos ver o relato de 2 juízes menores, mas não diferentes em poder de julgamento, porque foi Deus quem levantou, chamado Tola e Jair. Capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 5. E então adentramos agora num período onde Israel estava sendo oprimido pelos inimigos. Mais uma vez, Israel se entrega novamente aos deuses daquela terra. Só que a lista de deuses relatadas no versículo 6 do capítulo 10, ela nos mostra a extensão da idolatria de Israel, a proporção que esse tipo de adoração aos falsos deuses chegou. Agora não estava limitada somente aos principais deuses cananeus daquela terra, que eram Baal, Azerá e Astarote. A gente vai encontrar aqui no versículo 6 uma lista bem maior de deuses, que a Bíblia diz assim: aos Baalins, a Astarote, aos deuses da Síria, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses do filho de Amon e aos deuses dos filisteus. Então vemos aqui uma lista enorme de deuses os quais Israel estava adorando. A idolatria havia contaminado o povo de Deus. Os costumes daquela terra, eles estavam absorvendo para suas vidas. E não era isso que o Senhor Deus havia instituído para o seu povo. Conheço uma frase secular que diz assim: nada é tão ruim que não possa piorar. E era exatamente o que estava acontecendo lá em Israel. Israel estava sendo oprimido há 18 anos pelos filisteus e pelos filhos de Amon, os amonitas, que eram os principais inimigos de Israel naquela época, até que novamente chega ao ponto em que eles não suportam mais, eles não aguentam mais a opressão, o sofrimento, o castigo, e recorrem a Deus. O versículo 10 diz que eles clamaram ao Senhor reconhecendo a idolatria cometida, mas dessa vez Deus responde a eles de maneira diferente, não como das outras vezes. A partir do versículo 11 até o versículo 14, nós vamos ter uma resposta dura da parte do Senhor. Vamos fazer a leitura do texto. Porém, o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura
dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos sidônios e dos amalequitas e dos maonitas que vos oprimiam, quando a mim clamastes, eu não vos livrei e então dei na sua mão? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto. Que palavras duras vindas diretamente de Deus para o seu povo. Ora, eu já livrei vocês do Egito, eu já livrei vocês dos deuses dos amorreus, de todos os inimigos que tinham ao redor de vós. E agora vocês novamente se voltam para eles. Então, peça ajuda a eles, porque eu não vos livrarei mais. Era o que o Senhor estava falando para Israel. Ele diz que já havia livrado Israel desses inimigos, mas eles abandonaram a Deus e foram servir aos deuses estranhos daquela terra, sendo previamente avisados pelo Senhor de que não deveriam praticar tal ato, a idolatria. Então, já que eles se voltaram para esses deuses, peça aos deuses que os ajude, que os livrem, que os libertem dessa opressão, porque o Senhor agora, abra um parênteses, lavo minhas mãos, não vou mais fazer nada. Peça ajuda a eles. Quando buscamos a Deus somente por alguma coisa que Ele possa nos fazer, estamos declarando que essa coisa é o nosso Deus. É aquilo que a gente está interessado em receber e ponto. Idolatria não é só adorar imagens. Mas se confiamos mais no dinheiro do que em Deus, o dinheiro é o nosso Deus. Se confiamos mais na nossa inteligência, no nosso conhecimento do que em Deus, a nossa inteligência e o nosso conhecimento é o nosso Deus. Se confiamos mais na força do nosso braço, naquilo que nós somos capazes de fazer humanamente, isso se torna o nosso Deus. Ou seja, qualquer coisa que colocamos acima de Deus, em outras palavras, no lugar de Deus, se torna idolatria. Mas algo diferente acontece. Parece que no versículo 15, o pensamento daquele povo mudou. Eles clamaram a Deus, mas eles reconhecem que pecaram e falam para Deus fazer o que Ele quiser com eles, pois a culpa do que eles estão vivendo é unicamente deles. Mas que Deus não os abandonasse, não os desamparasse. Então Deus, na sua infinita misericórdia e graça, levanta a Jefité, um gileadita, valente e valoroso, conforme diz a Bíblia. Porém, filho de uma prostituta, rejeitado pelos seus meio-irmãos e, ao que parece, líder de salteadores, pois ele foge para uma cidade vizinha após ter sido rejeitado pelos seus irmãos. E a Bíblia diz que homens levianos, em outras traduções, vadios, se juntam a ele e então eles formam um grupo. Passado alguns dias, os anciãos de Gileade, eles vão atrás de Jefité por conta do que está acontecendo em Israel. A opressão está tão forte que eles não aguentam mais. Então eles vão atrás de Jefité, pedindo que ele governe sobre eles e lidere o exército a combater os filhos de Amon. Após uma certa resistência por parte de Jefité e um acordo feito entre eles, Jefté aceita, vai com eles novamente para a sua cidade e lá eles fazem de Jefté
o cabeça e príncipe sobre eles, para que lidere o exército na guerra contra os amonitas. Vamos ver agora uma relação diplomática, uma negociação diplomática entre Jefté e os amonitas, por intermédio de mensageiros, porque naquela época não existia WhatsApp, SMS ou algo do tipo. Então a comunicação era feita por meio de cartas que os mensageiros levavam até o seu destino. Então Jefté envia uma carta ao rei dos amonitas, onde ele tenta por 2 vezes um acordo pacífico com o rei daquele povo. Porém, o rei dos amonitas está irredutível. E ele quer porque quer a sua terra de volta, alegando que Israel a tomou quando veio do Egito. Jefté explica ao rei que mesmo os povos estrangeiros, incluindo os amonitas, terem impedido Israel de passar por suas terras em direção à terra prometida quando eles saíram do Egito, Israel tinha uma ordem expressa de Deus para que não tomasse a terra amonita. Está lá no livro do Deuteronômio, capítulo 2, versículo 19, que diz assim: E chegarás defronte dos filhos de Amon, não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon não te darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Essa era a ordem de Deus. Ele já tinha determinado que aquela terra seria da descendência de Ló. Então que Israel não tomasse aquela terra e somente atravessasse por ela. Mas devido à resistência e dureza do coração dos amonitas, que se congregaram contra Israel, Deus os desapossou da terra e deu a Israel. Eles venceram Seom, rei dos amorreus, onde o relato dessa história está em Números, capítulo 21, versículo 21 a 26. Agora, Jefté diz que Deus julgue entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. O texto diz que a partir daí o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, o que confirma que Deus garantiu a vitória pelas suas mãos, e ele acaba sendo imprudente ao fazer um voto, uma promessa ao Senhor, pensando que podia induzir Deus a ajudá-lo por causa de um voto. E ele vota dizendo que se Deus o fizesse retornar vitorioso da guerra, entregando totalmente os filhos de Amon nas suas mãos, aquilo que saísse primeiro de sua casa ao seu encontro seria do Senhor e ele ofereceria em holocausto. Como eu disse, Deus já havia garantido a vitória, porque o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, o que confirma que Deus estava com ele. Então ele não sairia derrotado, ele sairia vitorioso. Com essa garantia, Jefté volta da guerra vitorioso, claro. E para sua surpresa e tristeza, quem sai primeiro da porta da sua casa ao seu encontro é a sua única filha. Ele se entristece profundamente. A Bíblia diz que ele rasga suas vestes. E ele fala à sua filha, que fez um voto ao Senhor e não voltará atrás com a sua palavra. Sua filha, por sua vez, aceita e diz para que ele cumpra, para que ele faça conforme prometeu ao Senhor. Pois o Senhor deu a vitória que ele havia pedido, mas que ele deixasse ela ir chorar sua virgindade por 2 meses com as suas amigas. Ele permite, e ao fim do tempo concedido, ela retorna, e a Bíblia diz que Jefté cumpre.
em sua filha o seu voto ao Senhor. Aqui nós vamos ter algumas possibilidades acerca desse voto. Se Jefté realmente cumpriu ou se Jefté cumpriu de outra forma. Se ele sacrificou ou não a sua filha. O texto talvez possa indicar que Jefté não conhecia o Deus que havia o levantado como libertador em Israel. Ou o conhecia e mesmo assim tomou uma atitude contrária à sua lei, à sua palavra, pois Deus abomina sacrifício humano. Está no livro do Deuteronômio, capítulo 12, versículo 31, que diz: Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele aborrece, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram com fogo aos seus deuses. Então Deus rejeitava esse tipo de sacrifício humano, porque o único sacrifício que ele aceitou de uma pessoa foi do seu próprio filho, por amor da minha e da tua vida. Talvez Jefté estivesse influenciado pela cultura dos deuses daquela terra, onde o sacrifício humano era algo comum, era algo normal. Então ele fez o voto. Há quem diga que ele ofereceu a virgindade de sua filha como voto. Há quem diga que ele pensou que o que sairia primeiro de sua casa ao retornar da guerra seria um animal, o que não faz muito sentido. Há quem diga que havia na lei de Moisés o resgate do primogênito, e que talvez Jefté tivesse essa opção, pelo fato de Deus abominar sacrifício humano, também pela lei de Moisés. A Bíblia diz que Jefté cumpriu em sua filha o seu voto. E você? Qual a sua posição sobre o cumprimento do voto de Jefté? Deixe sua resposta aí nos comentários, pois com certeza vai ajudar alguém que tenha dúvidas sobre o voto de Jefté. Agora, deixando de lado a nossa opinião quanto ao cumprimento do voto, teremos de concordar que Jefté pensou que o favor de Deus, a vitória na guerra contra os amonitas, estaria com ele por conta de seu voto. Mas não foi o seu voto que determinou a vitória, pois Deus já havia a garantido antes mesmo dele abrir a sua boca imprudentemente, precipitadamente, quando Deus o revestiu com seu espírito. E aqui precisamos tomar muito cuidado com relação a esse tipo de iniciativa, em querer fazer um voto a Deus. Isso é algo muito sério. A Bíblia nos alerta e nos ensina a respeito disso. Que essa atitude, ela tem que ser tomada, pensada, com todo tipo de cautela. Porque muitas das vezes, por empolgação, no calor da emoção, ou por um repentino e curto entusiasmo, a gente faz um voto ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que Deus não nos obriga a fazer voto nenhum. Mas se fizer, precisamos cumpri-lo. Está no livro de Eclesiastes, capítulo 5, onde a gente precisa fazer uma leitura do versículo 1 ao versículo 7, que diz: Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca,
nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. A Bíblia está dizendo: ouça mais quando entrar na presença de Deus, quando entrar na casa de Deus, e fale menos, porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes, do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras. Mas tu teme a Deus. O que a Bíblia está nos ensinando em Eclesiastes era o que Jefté devia ter aplicado à sua vida antes de fazer aquele voto. Mas a idolatria tinha corrompido Israel de tal maneira que aquelas religiões daqueles deuses daquela terra já tinham se tornado normais. O tipo de culto, os rituais para o povo de Israel, eles já haviam se contaminado. E infelizmente, Jefté fez esse voto, e a Bíblia diz que ele cumpriu em sua filha seu voto ao Senhor. Uma atitude imprudente de sua parte que o levou a tomar uma atitude muito séria. Por causa da imprudência de seu voto, Jefté teve de cumprir com a sua palavra. Cuidado ao fazer alguma promessa, algum voto ao Senhor, porque a Bíblia diz que é melhor que não vote, que não faça uma promessa, porque Deus conhece cada um de nós e Ele sabe que muitas das vezes a gente vai falar e não vai cumprir. Então Ele diz: não vote, é melhor que não vote. Mas se você tem certeza, pensou, orou, teve a confirmação do Espírito Santo e fez o voto, cumpra com aquilo que você prometeu ao Senhor. Porque a Bíblia diz no final do versículo 7 do capítulo 5 de Eclesiastes: mas tu teme a Deus, e temor a Deus requer obediência. Se votou, cumpra. Geralmente, após a vitória do juiz levantado por Deus, o povo desfrutava de um período de paz, de sossego durante a liderança desse juiz. Mas no caso de Jefté isso não aconteceu. Ele até liderou o povo, até liderou Israel por 6 anos, mas logo entrou em guerra com os seus irmãos da tribo de Efraim, matando-os numa guerra civil, onde usou como estratégia algo muito diferente do que já lemos até aqui. Eles fizeram uma barreira nos vales do Jordão, que eram pontos de travessia de grande valor militar e estratégico. E ali eles utilizaram como estratégia de identificação dos inimigos, entre aspas falando, que eram seus irmãos da tribo de Efraim, o seu sotaque. Eles ordenavam que os fugitivos de Efraim pronunciassem a palavra
Shibolete. Shibolete. Quem pronunciasse corretamente atravessaria, porque eles saberiam que não eram da tribo de Efraim. Mas quem pronunciasse Sibolete, com som de S, eles matavam. A Bíblia vai dizer que durante essa época, com essa estratégia que eles utilizaram contra os efraimitas, morreram 42 mil homens de Efraim. Hoje, de acordo com o dicionário Hawais, Shibolete significa um sinal ou senha de identificação, onde podemos entender como a pronúncia de um grupo de determinada região, que é o seu sotaque. E assim a gente termina a história de Jefté, o resultado da imprudência. Um líder levantado pelo Senhor, revestido por Deus com seu espírito, tendo a vitória garantida em suas mãos, acha que pode induzir Deus com uma promessa. Lembre-se, Deus é o Deus das promessas. O que Ele promete, Ele cumpre. Nós somos falhos. Então, se fizer uma promessa ao Senhor, por temor a Ele, cumpra. Mas como a Bíblia recomenda, melhor é que não vote. Mas se votar, cumpra com a sua palavra. Jefté viveu uma vida com a presença de Deus, com a atuação de Deus, com a intervenção de Deus. E ainda assim achou que por uma atitude sua, por um voto, uma promessa, conseguiria um favor da parte de Deus. Deus é um Deus de misericórdia e de graça. E a graça é um favor que não merecemos. Então não há o que possamos fazer ao Senhor para que Ele nos dê algo em troca. Não. Ele faz por causa da graça. Ele age por causa da misericórdia, não por causa daquilo que fazemos. A gente não é abençoado por aquilo que a gente faz. A gente é abençoado porque Deus quer nos abençoar. Que esse estudo venha edificar a tua vida. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, acessar a nossa página no Facebook, segue a nossa página, deixa o seu like, ativa o sininho, as notificações do YouTube para que cada estudo você venha a ser avisado e que Deus vos abençoe em nome de Jesus.